Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade ao conteúdo regra de 3. Lembrando que a regra de 3, né, nós temos uma proporção. Então, antes da gente fazer a regrinha de 3, onde nós temos 3 valores conhecidos e um termo desconhecido que nós chamamos de x, para a gente poder resolver uma regra de 3, primeiro temos que verificar se a proporção do probleminha é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Lembrando que nós falamos semana passada, uma grandeza ela é diretamente proporcional quando as duas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo. E a grandeza é inversamente proporcional quando a gente aumenta uma e a outra diminui. Então, dependendo do probleminha, nós vamos analisar a grandeza para poder fazer a regra de 3. A regra de 3 tem esse nome, como eu já havia falado que nós já tínhamos feito o número 1, letra A. A regra de 3 tem esse nome porque nós temos 3 valores conhecidos e um termo desconhecido que nós chamamos de x. Geralmente, na regra de 3, a gente faz o cruz-credo, né? Sendo diretamente, a gente faz o cruz-credo normal, né, sem modificar as frações, e sendo inversamente, a gente pode inverter a fração para depois fazer o cruz-credo, como vocês vão ver nos probleminhas aqui. Então, para quem está chegando agora, mais uma vez, bom dia. Nós vamos fazer a página 183 e 184 do módulo 4, e posteriormente nós vamos utilizar o caderno de matemática para continuar fazendo o exercício de fixação sobre proporção, tá? Lembrando que esse conteúdo agora, desse capítulo, proporção em regra de 3, é o conteúdo da nossa avaliação, que acontece nas primeiras semanas de dezembro. Outro recadinho, quem ainda não fez os exercícios avaliativos, né, o nosso teste, que está na plataforma, tanto de matemática quanto de geometria, tem até hoje para fazer. Vocês tiveram 10 dias, então quem não fez, por favor, estudando e fazendo hoje. Amanhã eu vou finalizar aí a nota do teste, tá? Né? Tem gente que deixa tudo aí para a última hora, então, por favor, fazendo hoje, na parte da tarde. Eu acredito que deve estar disponível na plataforma até a noite. Mas, né, não deixe para fazer depois. Pode dar algum problema na conexão, acontecer alguma coisa. Então, quem ainda não fez os exercícios avaliativos de matemática e geometria, tem até hoje para fazer, tá bom? Vamos lá agora na página 183, que eu vou compartilhar aqui a tela, para que a gente possa continuar fazendo atividade sobre regra de 3. Nós já fizemos a letra A, vamos fazer agora número 1, letra B. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Calma aí, deixa eu botar na página 183. Letra B, o número 1 nós já tínhamos feito. Com auxílio de uma régua, determine a distância real em linha reta entre Belém e essas cidades aí. Não precisa pegar a régua agora, que eu já vou colocar a medida para vocês. Vamos só relembrar o número 1 que nós fizemos. Nós temos aí um mapa do Brasil aqui em cima, ó. E está dizendo que a cada 1 centímetro desse mapa corresponde a 700 quilômetros na vida real. Porque nós falamos sobre escala. Escala a gente utiliza para falar sobre mapas, plantas de uma casa, tá? E quando a gente quer desenhar, fazer um desenho com a proporção do tamanho real, tanto desse mapa, quanto dessa cidade, quanto da casa, né? Enfim, nesse mapa aqui que nós estamos fazendo a atividade, a cada 1 centímetro corresponde a 700 quilômetros. Então, aqui eu vou colocar a medida, né, a distância aí do mapa de Belém para Campo Grande. Vou montar aqui para vocês, ó. A cada 1 centímetro
nós temos 700 quilômetros. Medindo aí a distância no mapa, dá 3,1 centímetro, está para X, que eu quero descobrir a distância real em quilômetros das cidades, não no mapa, né? No mapa, a distância entre elas é de 3,1 centímetros, mas a distância real de uma cidade para outra. Então, a gente sempre vai colocar 1 é igual a 700. Aqui embaixo, nós vamos colocar a medida em centímetros do mapa sobre x, que é o quilômetro. Antes da gente fazer a conta, nós temos que verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Elas são diretamente proporcional porque quanto maior o centímetro no mapa, maior é a distância entre as cidades. Então, nós vamos fazer o cruz credo. Vai ficar 1 vezes x igual a 700 vezes 3,1. Professora, da onde você tirou esse 3,1? 3,1 é a distância no mapa, que está pedindo para você pegar uma régua, mas eu já coloquei a distância para você. Então, 1 está para 3,1, assim como 700 está para x. Então, faz aí o cruz credo, 2 minutinhos para fazer o primeiro tópico da letra B. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar 1 vezes x. Alguém quer falar a resposta? A distância real em quilômetros da cidade de Belém para a cidade de Campo Grande? Alguém já fez o cálculo e gostaria de falar? Alguém gostaria de falar, gente? 700 vezes 3,1 vai dar quanto? A distância real em quilômetros. Vai ficar 2.170 quilômetros, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir e visualizar a tela direitinho, gente? Sim. Ok. Agora vamos lá, a distância entre Belém e Belo Horizonte no mapa é igual a 3 centímetros a distância. Então, 1 está para 3 centímetros, assim como 700 está para x. X é a distância real de uma cidade para outra, tá? E não a distância do mapa. Fazendo aí mais 2 minutinhos para fazer o cruz credo. Estamos fazendo o cruz credo porque é diretamente proporcional. Quanto maior a distância no mapa, maior a distância das cidades na realidade, né?
Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá, vai ficar 1 vezes x, né? 1 vezes x igual a 700 vezes 3. X é igual a 1.100 quilômetros. Vou montar aqui agora de Porto Alegre. 1 está para 4,5. Assim como 700 está para x. Vamos lá. Fazendo Professora, qual é a página? página 183. Dois minutinhos para fazer. Professora, desculpa, acordei um pouquinho atrasado. Bom dia, tudo bom? Estamos na página 183. Vamos lá. Olha, quem chegou agora, estamos na página 183, fazendo cruz credo aí, falando sobre regra de 3 simples, que é o conteúdo da nossa prova, que acontece nas duas primeiras que acontecerá, né? Nas 2 primeiras semanas de dezembro. Lembrando, quem não fez o teste que está na plataforma de matemática e geometria tem até hoje para fazer, hein? Senão vai ficar sem nota. Amanhã eu vou estar fechando, passando para o diário. Vamos lá. Aqui vai ficar x é igual a 700 vezes 4,5. X é igual a quanto? Alguém fez e gostaria de falar a resposta? Hein, gente? 3.150. Muito bem, 3.150 quilômetros. A cidade de Natal no mapa tem a distância de 2,2. Então, 1 sobre 2,2 é igual a 700. O sinal de igual ficou meio ruim aí, mas dá para entender, né? Sobre x, tá? Mais 2 minutinhos aí para fazer esse cruz credo. Vamos lá. Um minutinho aí para poder fazer.
Foi? Vai ficar x igual a 700. Eita, só um minutinho, peraí. X igual a 700 vezes 2,2. Qual o resultado? Ótimo, 1.540 quilômetros, isso mesmo. Um minutinho aí para copiar, para que a gente possa fazer o número 2. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse conteúdo? É um conteúdo que vocês já conhecem, estamos fazendo agora com um grau de dificuldade maior. Lembrando, né, que a regra de 3 tem esse nome porque nós temos 3 números conhecidos e um número desconhecido, que é o x. Para a gente fazer a regrinha de 3, temos que interpretar primeiro para saber se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Um minutinho para terminar de copiar, para a gente fazer o número 2. Foi? Observe ao lado a balança de um restaurante que trabalha com o sistema self-service. Qual é o valor do quilograma da refeição nesse restaurante? Bem, nós temos aqui, a balança está mostrando que 0,300 quilos é igual a R$ 5,07. Então, vamos montar aqui. Não precisa botar 0,300, tá? 0,3 é igual a R$ 5,05, né? E 7 centavos. 1 quilo corresponde a quantos reais? Já montei a fração, mas antes de fazer o cruz credo, eu preciso verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. O que vocês acham? Quanto maior o quilo, maior o valor que eu vou pagar ou menor? Quanto mais quilos eu comer, eu vou pagar mais ou menos no self-service? O que vocês acham? Vai pagar mais. Vamos pagar mais. Então, se aumentar o quilo, aumenta o valor. Então, isso é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, a gente não precisa mexer, né, na fração e é só fazer o cruz credo. Vamos lá. Eita, travou aqui, peraí. Fazendo o cruz credo para a gente saber quanto custa o quilograma da comida nesse restaurante. Vai ficar 0,3x igual 5,07 vezes 1, 5,07. X é igual, é só dividir, tá? 5,07 dividido para 0,3. Como tem o mesmo número de casas decimais, na verdade não tem, né? É só tirar a vírgula. Faz aí 507 dividido para 3. Na verdade, 507 dividido para 30, né? Só botar aqui embaixo, ó, para tirar a vírgula, tem que acrescentar um zero no denominador. Então, fica 507 dividido para 30. O valor de X é o valor do quilo da comida nesse restaurante. Vamos lá, 2 minutinhos para fazer.
Vamos lá, estou aguardando a resposta. Um minutinho para terminar. Alguém gostaria de falar a resposta antes de eu colocar na correção? Não ouvi. 16,9? Isso aí, 16,9, o que corresponde, né? O quilo da comida nesse restaurante custa R$16,90. Coloca aí para mim 2 minutinhos para copiar o cálculo. R$16,90 o quilo. Vamos lá, um minutinho para a gente poder passar para 184. Lembrando que depois que a gente finalizar a 184, nós vamos para o caderno continuar aquele exercício de fixação que eu já havia passado na outra aula. Todo mundo já copiou a 183? Alguma pergunta? Nada, vamos lá. Cento e oitenta e quatro. Número 3, realize os cálculos e complete cada quadro com um valor adequado. O que está em branco, nós vamos colocar o X, tá? Que é o valor da quarta proporcional que nós queremos saber. Sendo que aqui nós temos que verificar, na hora de montar, se a grandeza é inversamente ou diretamente proporcional. Então, nós temos aqui, x está para 6, o primeiro. Como é inversamente proporcional, nós vamos inverter essa fração. Eu não posso colocar 18 sobre 21. Se a grandeza é inversamente proporcional, eu vou inverter a fração, vai ficar 21 sobre 18. Vamos lá, vamos fazer o cruz-credo. Já vou montando a letra B e a C, tá? A letra B, 14, como é diretamente proporcional, a gente não precisa inverter. Então, vai ficar mesmo, 14 sobre 8 é igual a x sobre 12. Grandeza inversamente, 3 sobre x. Como é inversamente, eu não coloco 4 sobre 0,2. Vai ser 0,2 sobre 4. Vamos lá, fazendo o cruz-credo em todas, tá? Quatro minutinhos aí para poder fazer. Quando for inversamente, a gente inverte a fração.
Professora, eu invirto a fração do x ou a outra? Tanto faz. Vai dar o mesmo resultado, tá? Se você inverter a primeira ou a segunda fração. Toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, você inverte uma das frações. 4 minutinhos aí para poder fazer o cálculo. 3 minutos, né? Já passou um minutinho. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho. Vamos lá, um minutinho. Aqui, ó, vai ficar 18x igual a 21 vezes 6. Ok? 18x é igual a 126. Vou botar aqui na lateral para a gente ter mais espaço. X é igual a 126 dividido para 18. Quem fez encontrou qual o resultado? Vamos lá, fala aí para mim.
Hein, gente? 126 dividido para 18 é igual a 7. Aqui vai ficar 8x é igual a 14 vezes 12. Gente, quem quiser simplificar a fração antes de fazer o cruz-credo, pode, porque aí fica até mais fácil a gente fazer a conta com os números menores, tá? Mas quem preferir fazer dessa forma, com o número do jeito que está aí, sem simplificar, também não tem problema. Então, x é igual a 168 dividido para 8. X é igual a quanto? Fala aí para mim. 21, né? Aqui, 0,2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 0,2. Para a gente tirar a vírgula, a gente acrescenta uma casa no 12. Então, vai ficar 120 dividido para 2. X é igual a 60. Sempre fazendo cruz-credo, não esqueça que quando for inversamente proporcional, nós temos que inverter uma das frações. O que é inverter? O denominador, o numerador, que é o de cima, ele passa a ser o denominador, que é o de baixo, tá? Dois minutinhos para copiar, para a gente fazer o número 4. Lembrando que assim que a gente terminar essa página, nós vamos utilizar o caderno. Podemos? Todo mundo já copiou? Um minutinho aí para quem não copiou ainda copiar. Quando terminar, você vai falar ok, tá? Gente, quando terminar de copiar, é só falar ok para a gente poder fazer o número 4. Todo mundo já copiou? Ninguém responde. Vamos lá. Número 4. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi. Pode ir. Ok.
Observe o quadro que representa o gasto calórico aproximado por hora na prática de algumas atividades físicas. Corrida, 600 calorias, caminhada, 260, voleibol, 320, natação, 500. Isso é o gasto calórico por hora. Quantas calorias aproximadamente uma pessoa gasta em 24 minutos de corrida? Então, olha só. Em uma hora, né? Eu não posso dividir hora com minuto. Então, em uma hora, são 60 minutos. A pessoa, na corrida, perde 600 calorias. Em 24 minutos, a pessoa perde quantas calorias? Então, aqui, gente, também é diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais tempo a pessoa fazer o exercício, mais calorias ela vai perder. Então, vamos fazer aí o cruz credo. Vamos lá. Aqui, ó, para quem não entendeu, a primeira grandeza são os minutos. Como é 60 ali, porque 60 minutos corresponde a uma hora. E aqui são as calorias. Vamos lá para a gente fazer o cruz credo. Todas vão ser 60 dividido pelo minuto, igual a caloria daquela atividade física sobre X. Então, já vou até montar aqui a letra B. Vai ficar 60 sobre 45 é igual a 600 sobre X. Vamos lá. 4 minutinhos aí para poder fazer, tá? Para a gente saber quantas... Ai, desculpa, aqui, gente. Olha o errinho aqui. Aqui é o voleibol. Então, o voleibol são 320 calorias. Então, é 60... Ih, deixa eu trocar a cor, peraí. Professor, ali em cima do 600 está escrito o quê? Calorias. K-C-A-L, calorias. Aqui nós temos 60 minutos dividido por 45 é igual 320, que é a caloria do vôlei, sobre X, tá? Conserta aí para mim, por favor, para fazer o cruz credo. 5 minutinhos aí para poder fazer. Aliás, 4 minutinhos, né? Vamos lá. Vamos lá, 3 minutinhos para terminar.
Vamos lá, 2 minutinhos para terminar. Vamos lá. Já vou montando aqui para poder adiantar, tá? Vai ficar 60x igual 600 vezes 24, 14.400. E aqui, 60x igual 320 vezes 45. Também, né, por coincidência, vai dar 14.400. Vamos lá, é só dividir. Mesma resposta. Coincidentemente, tá? Foi? Cortando zero, né? Ficaria 1.440 dividido por 6, que é igual a quanto? Quem fez encontrou qual resultado? Quantas calorias a pessoa vai perder aí? Hein? Quem fez o cálculo encontrou qual resultado? X é igual a quanto? 1.440 dividido, aliás, por 6. Apertei aqui sem querer. 240. Aqui é a mesma coisa. Botando 0, 1.440 dividido por 6. X é igual a 240. Na letra B, para gastar 264 calorias, deve-se praticar quanto tempo de natação? Então, vamos lá. De novo aqui, ó. 60 minutos de natação corresponde a 500 calorias. Quantos minutos, aqui embaixo, corresponde a 264 calorias? Vamos fazer o cruz-credo, lembrando que a gente pode simplificar a fração antes de fazer a conta, tá? Vamos encontrar o mesmo resultado. Caminhada. 60 minutos de caminhada, nós temos 260 calorias. Quanto tempo nós temos que caminhar para perder 264 calorias? Vamos lá. Também vai fazer o cruz-credo, tá? 4 minutinhos aí para poder fazer o cálculo. Assim que a gente terminar, eu vou compartilhar o livro para vocês. Desculpa, vou finalizar o livro para compartilhar o caderno. Nós hoje, o livro, vamos fazer até a página 184, tá?
Vamos lá, 2 minutinhos para poder terminar. Vamos lá, 1 minutinho. Foi? Vamos lá, já vou montar aqui para adiantar, tá? Vai ficar 500x igual, né? A 60 vezes 264. 15.840. Vou montar outra aqui, 260x igual a 60 vezes 264 também. 15.840. Aí agora a gente vai dividir, né? Letra para um lado, número para o outro, a gente pode cortar o zero. Vai ficar 1.584 dividido por 50. E aqui, 1.584 de novo, dividido por 26. Vamos lá, 1 minutinho para poder fazer a divisão quem não fez. Quem já fez pode falar o resultado se quiser, tá? Vão ser números decimais que nós vamos aproximar em minutos. Alguém já fez o cálculo do primeiro tópico da natação e quer falar o resultado? Foi, gente? Aqui vai dar quanto? 31,68, né? Aí nós vamos poder responder aqui aproximadamente 32 minutos que a pessoa leva na natação para poder perder 264 calorias. E aqui nessa divisão, x é igual a 60,92. Então, é o mesmo que 61 minutos. Quando o minuto ele passa de 60, a gente transforma em hora. Então, mais ou menos 1 hora e 1 minuto. Mais ou menos não, né? 61 minutos corresponde a 1 hora e 1 minuto. 2 minutinhos aí para poder copiar. Quem já copiou já vai pegando o caderno. Pode colocar a continuação, né? E a data de hoje, 16 de novembro. Vamos lá. Vou aguardar aí 2 minutinhos para poder copiar.
Foi, todo mundo já copiou. Posso interromper aqui para poder abrir o caderno, gente? Quem já pegou o caderno, coloca a data de hoje, 16 de novembro. Pode. Foi? Vou abrir aqui o caderno, ó. Na última aula, nós tínhamos feito até o número 4, né? Que eu corrigi. Aí agora nós vamos fazer o número 5. Deixa eu colocar aqui mais para baixo, para a gente não precisar compartilhar outra página. Espera aí. Copiando aí, bota a data de hoje, número 5, deixa uma linha para cada alternativa do número 5, tá? Uma linha apenas, porque a gente só vai escrever se é diretamente ou inversamente proporcional. A número 5 não precisa de cálculo. Vamos lá, 3 minutinhos, 5 minutinhos para poder copiar. Pega o caderno, coloca a data de hoje, 16 de novembro. Quem não tiver do número 1 ao 4, já era para ter pego, tem que assistir o link lá na plataforma da aula para poder pegar o do número 1 ao 4 com alguém, né? Que já vale também como exercício de revisão, tá? Sobre proporção, que é o conteúdo da nossa prova. Então, copia aí o número 5, deixa uma linha em cada um para poder responder. Professor, antes Nós... de botar o número 5, tem que escrever colher grandezas diretamente, inversamente proporcionais? Aí vocês que sabem. Pode escrever e colocar a data, se você acha que vai ficar mais organizado. Foi, 2 minutinhos aí para terminar de copiar. Coloca a data de hoje, 16 de novembro. Professor, foi uma linha em cada, né? Uma linha.
Vamos lá. Todo mundo já copiou? Um minutinho para terminar de copiar. Quem já copiou já pode fazer, gente, não precisa de cálculo. Você vai analisar as grandezas e dizer para mim se é diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando, diretamente proporcional é quando as duas grandezas, uma aumenta e a outra também. Inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, tem um minutinho aí para terminar de copiar para a gente poder fazer. Quem já copiou já pode ir fazendo. É só responder diretamente ou inversamente proporcional. É uma questão de lógica, tá? Vamos lá. Número 5, letra A. A idade de uma pessoa e a massa de seu corpo. Vocês acham que é proporcional, né? Antes da gente classificar, já tínhamos feito atividades parecidas no livro na semana passada. Antes da gente classificar em diretamente e inversamente proporcional, nós temos que verificar se as grandezas são proporcionais. Por exemplo, se a gente analisar duas pessoas da mesma idade, o peso delas é o mesmo? É proporcional à idade da pessoa com o seu peso? Quanto mais idade a pessoa tiver, mais ela vai pesar, ou isso é relativo? Tem pessoas mais velhas que pesam menos do que pessoas mais novas. O que vocês acham? Essas duas grandezas, a idade de uma pessoa e a massa de seu corpo. A massa é o peso. São proporcionais? Se eu pegar duas pessoas da mesma idade para poder analisar, elas vão ter o mesmo peso? Se eu pegar duas pessoas de idade diferente, o seu peso vai ser proporcional? Se eu dobrar a idade da pessoa, eu dobro o peso automaticamente, proporcionalmente? Não, né? Às vezes temos pessoas com mais idades e com menos peso. Às vezes temos pessoas com menos idade e com mais peso. Então, se eu dobrar a idade de uma pessoa, não necessariamente o seu peso também vai dobrar. Então, na letra A, é uma pegadinha que pode estar na nossa avaliação. Essas duas grandezas não são proporcionais. Escreve aí para mim. Não são proporcionais. Então, se não é proporcional, não tem como eu calcular, não tem como, desculpa, eu classificar em diretamente ou inversamente. Então, antes de sair classificando, você tem que verificar se as grandezas são ou não proporcionais. No caso da letra A, não é proporcional. Se eu dobrar a idade de uma pessoa, o seu peso não dobra. Letra B. A distância em que um carro e a velocidade, a distância em que um carro a uma velocidade constante e o tempo de percurso. Bem, aqui é distância com o tempo, né? Quanto maior a distância de uma cidade para outra, é maior o tempo de percurso ou é menor? Se eu dobrar a distância, eu dobro o tempo. É proporcional. Professora, qual foi a pergunta que você fez? Não ouvia.
Não ouvi, eu não ouvi a pergunta. Ah, eu perguntei qual foi a pergunta que você fez. Ah, na letra B, já falei que são proporcionais, né? Se eu dobrar a distância que eu vou percorrer, eu dobro o tempo de percurso. Aí eu perguntei se é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a distância entre as duas, Inversamente? se eu aumentar a distância entre as duas cidades, eu também aumento o meu tempo ou o tempo diminui? Se eu for para uma Diminui. cidade mais longe, eu vou demorar mais ou menos tempo? Exemplo, se eu for daqui para o Alcântara, eu levo, por exemplo, 1 hora. Mas se eu for daqui para São Paulo, o meu tempo vai ser maior ou menor? Maior, né? Se eu aumento a minha distância, eu vou aumentar o meu tempo de percurso. Se eu aumento a distância que eu tenho que chegar, eu aumento o meu tempo de percurso. Então, isso é diretamente proporcional. Quando eu aumento a distância, eu aumento o percurso. Não só escrever diretamente, que a gente já sabe que é proporcional, tá? Se eu aumento a distância, automaticamente o tempo para eu chegar também aumenta. Na letra C, a quantidade de pessoas para executar uma tarefa e o tempo para executá-la. Quanto mais pessoas trabalhando, eu termino o serviço em mais ou menos tempo? O que vocês acham? Professora, Pode falar. eu não entendi a letra B. A letra B, eu estou pedindo para você classificar a distância e o tempo. Se você aumentar a distância da viagem, você automaticamente vai aumentar o tempo de viagem. Ok? Foi o exemplo que eu coloquei. Se eu for daqui até Alcântara, eu demoro 1 hora, por exemplo. Agora, se eu quiser ir daqui até São Paulo, eu demoro em torno de 6 horas. Se eu aumento a minha distância, eu aumento o tempo para chegar nessa cidade. Então, se as duas grandezas aumentam automaticamente, quer dizer que são diretamente proporcional. Entendeu? Toda vez que uma grandeza, quando a gente aumenta uma grandeza e a outra também aumenta, nós podemos classificar em diretamente proporcional. Na letra C, a quantidade de pessoas para executar uma tarefa e o tempo para executá-la. Quanto mais pessoas trabalhando, eu vou demorar mais ou menos tempo para terminar a tarefa? Exemplo, para construir um muro, 2 pedreiros, né, 2 operários demoram 5 horas, por exemplo, tá? Se eu colocar 5 operários, eu vou terminar esse muro em mais ou menos horas? Quanto mais pessoas trabalhando, eu vou terminar esse muro em mais ou menos tempo? Se eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou terminar o muro em mais ou menos tempo? O que vocês acham? Aguardando.
Inversamente proporcional. Inversamente, muito bem. Se eu aumento a quantidade de pessoas, eu levo menos tempo para terminar o serviço. O exemplo que eu falei, se eu tenho 2 operários para trabalhar 5 horas, se eu aumento a minha quantidade de operários, eu diminuo o tempo de horas para terminar um serviço. Quanto mais pessoas trabalhando, elas terminam mais rápido, ou seja, em menos tempo. Então, inversamente. Copiei para mim para a gente poder fazer o número 6. 2 minutinhos para copiar a resposta para a gente fazer o número 6. Tem alguém que não esteja conseguindo acompanhar aí a correção ou não copiou alguma coisa? Número 6, nós temos aí um probleminha. Professora, vai Aqui, ter esse quadradinho que já é a número? resposta, tá? Oi, pode falar. Vai até que número essa atividade? Eu acho, se eu não me engano, até o número 7. Se não for até o número 7, o número 6 eu acho que vai até a letra C ou D. Nossa aula vai até 11h10, né? Então vai dar tempo da gente fazer. Ó, número 6, resolva os problemas matemáticos com grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Nós temos aí, letra A, um trem com vagões transporta, deixa eu apagar aqui, ó, transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? Primeiro, eu montei a fração, né? 4 vagões levam 720 pessoas, X vagões levam 1.260 pessoas. Essa letra A é um probleminha diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais pessoas, mais vagões eu vou ter. Se é diretamente proporcional, nós vamos fazer o cruz-credo. 4 vezes 1.260 igual a 720 vezes x. Vamos lá. Letra para um lado, número para o outro, para a gente resolver o número 6. O número 6 nós multiplicamos cruzado porque o probleminha é diretamente proporcional. Quanto mais pessoas, mais vagões. Ok? Vamos lá. 4 minutinhos para resolver. Vamos lá. Fazendo cruz-credo aí, tem que achar o valor de x. 2 minutinhos aí para poder terminar. Número 6, letra A.
Vamos lá. Um minutinho para terminar. Já vou montando aqui, tá? 4 vezes 1.260, aqui vai ficar 720x, né? Igual 5.040. X é igual, a gente pode cortar o zero, 504, dividido por 72. X é igual a quanto? Quem fez, pode falar aí para mim. Quantos vagões seriam necessários para a gente levar 1.260 pessoas? Um minutinho aí. Professora, precisa fazer esse quadro aí ou pode botar só no lado normal? Pode botar sua resposta. Eu coloquei o quadro, que como eu estou fazendo pelo computador, fica ruim colocar a resposta do lado. Aí eu coloco o quadrinho. Vamos lá, alguém já tem a resposta, gente? 504 dividido por 72 dá 7 vagões. 2 minutinhos aí para copiar. Já tem aí o número, a letra B, para quem quiser fazer, tá? Copiar aí a pergunta e montar a resposta. Uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, quantos docinhos ela conseguirá fazer? Bem, se eu diminuir o meu tempo, eu faço menos docinhos. Então, também é diretamente proporcional. Monta a fração e faz o cruz credo. Vamos lá, 5 minutinhos para copiar e fazer a letra B. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar. Professora, diretamente é o que mesmo? Diretamente é quando as duas aumentam ou as duas diminuem, que é o caso da letra B. Se eu diminuir o meu tempo, eu diminuo o docinho.
Vamos lá. Todo mundo já copiou a letra A para a gente passar para outra página para fazer a letra B? Vou aguardar mais um minutinho, tá? Para terminar de copiar a letra A com cálculo, não copia só a resposta. Esse conteúdo é um conteúdo da nossa avaliação, tá? Da nossa prova. Lembrando mais uma vez, quem ainda não fez o teste de matemática e geometria que está na plataforma até hoje. O prazo é hoje, vocês tiveram 10 dias para fazer. Quem deixou aí para a última hora, não esqueça de fazer aí na parte da tarde, dar uma estudadinha, dar uma olhada aí nos exercícios de revisão, refaçam antes de fazer lá na plataforma, tá bom? Vou colocar aqui para baixo para a gente poder montar a letra B. Só um minuto. Ó, a letra B, como eu já falei com vocês, é diretamente proporcional. Se eu diminuo o meu tempo, obviamente eu vou fazer menos docinhos. Então, a gente faz ali o cruz credo. 90 vezes x igual a 300 sobre 27, vezes 27. 2 minutinhos para terminar a letra B. Vamos lá, quem já terminou a letra B, se quiser copiar a letra C, tudo bem. Temos 2 minutos para finalizar a B. Vamos lá. 1 minutinho para finalizar. Então, aqui vai ficar, ó, 90x igual 300 vezes 27. Vamos lá. 8.100. 8.100 dividido para 90, cortando zero, né? Vai ficar x é igual a 810 dividido para 9. Na verdade, vou botar logo aqui, tá? 90 docinhos. Em 90 minutos, em 1h30, né? Ele faz 300 docinhos. Ela faz, né? Em 27 minutos, ela vai fazer apenas 90 docinhos. Se eu diminuo o meu tempo, eu diminuo a quantidade de doces. 1 minutinho para copiar para a gente fazer letra C.
Todo mundo já copiou a letra B. Eu vou ler a letra C aqui. A 60 km por hora, faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Então, 60 quilômetros em 2 horas. Trafegando 80 quilômetros, qual é o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Bem, gente, aqui é inversamente proporcional. Por quê? Se eu aumento a minha velocidade, eu vou diminuir o tempo. Se eu vou a 60 quilômetros por hora, eu demoro 2 horas para chegar. Se eu aumentar a velocidade para 80 quilômetros, eu vou chegar em menos de 2 horas. Se eu aumento a velocidade e diminuo o meu tempo, é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, ou a gente inverte a fração, ou a gente faz o que eu fiz ali, ó. Não posso fazer o cruz-credo quando é inversamente, tá? É o de cima vezes o de cima. Então, eu coloquei aqui 60 vezes 2, igual a 80 vezes x. 60 vezes 2, igual a 80 vezes x. Vamos lá, 3 minutinhos para 4 minutos, tá? Para copiar e fazer a letra C. De novo, na letra C, a gente não faz o cruz-credo porque é inversamente proporcional. Quanto mais quilômetros, né? Se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. Então, é o de cima vezes o de cima, igual o de baixo vezes o de baixo. 3 minutinhos aí para resolver. Vamos lá. Vamos lá, 2 minutinhos. Um minutinho para poder terminar. Já posso subir aqui, gente, a letra C. Ó, vai até a letra C mesmo, como eu havia falado, né? Vamos lá, 2 minutinhos. Professora, Pode falar. você pode levantar só um pouquinho para mim ver o enunciado da B, porque o celular Sim, descarregou, eu tive que botar. tá aí. Um minutinho para terminar. Lembrando, a letra C é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, a gente não faz o cruz-credo. Se você quiser fazer o cruz-credo, você tem que inverter uma das frações. Lembrando, inversamente inverte a fração. Inverter é o numerador ser o denominador e o denominador passar a ser numerador. Vamos lá.
Já vou montando aqui, ó. Vai ficar 80x igual a 120. X é igual a 120 dividido para 80. Um minutinho aí para terminar. Vai dar um número decimal, né? Ainda vai sobrar 10 minutinhos para a gente poder fazer a página 185. Alguém já tem o resultado? Quer falar? 180 dividido para 80. Desculpa, 120 dividido para 80. 1,5, tá? Então, vai demorar 1,5 horas. 1h30. Foi um minutinho aí para copiar. Professora. Todo mundo já copiou? Professora. Professora. Podemos? Posso interromper aqui o compartilhamento? Professora, bem rapidinho, por favor. Tá, tudo bem. Eu espero quando terminar só falar o ok. Professora. Professora, eu acho que Nicolas quer falar com você. Não ouvi. O que será que ele falou? Pode Não repetir, sei, Nicolas. mas tá bem baixo. Não dá para eu ver o chat. Peraí, deixa eu fechar aqui para poder ver. Um minutinho, vou abrir aqui. Foi? Então, como eu falei, né? Vou interromper aqui rapidinho. Vou voltar aqui para a sala, que eu vou falar para vocês. Não precisa nem fazer 185 agora, que a gente tem pouquinho Professora, tempo. Oi. você pode falar só pra mim tirar print, que eu não tinha terminado. Ah, sim, desculpa, porque eu falei ali com o Nicolas, eu aguardo. Se mais alguém estiver copiando também, eu Eu só tô aguardo, tá? terminando de copiar a conta. Tá, tudo bem. Quando terminar, você fala ok. Enquanto isso, eu vou relembrando. Nós temos que fazer o teste, gente, que está disponível até hoje. Temos colegas que não fizeram matemática e geometria. Não esqueça. Pode ir, professora. Obrigada. Ok. Vou falar aqui, aproveitar que tem mais gente agora. Vou falar a lista das pessoas que eu já recebi a pontuação, tá? Eu não consigo dizer quem falta ainda fazer, mas eu consigo dizer quem já entregou. Vou falar só de matemática, que eu acredito que a pessoa fez, né, a maioria. E só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a lista. Tem que fazer até hoje, gente, não esqueça.
Só um minutinho que tá abrindo, tá? Foram 41 pessoas. Só um minuto que vai abrir aqui. Também serve, tá, gente, para que vocês verifiquem se vocês fizeram, se, aliás, a plataforma gerou aí a sua nota, né? Porque às vezes você pode ter feito. Ana Luísa, João Vitor Vidipó, Júlia Passeri, são as pessoas que a plataforma já me enviou a nota, tá? João Gabriel, Amanda, Isabelle Teixeira, Vitor. Peraí um minutinho. Davi, André Luiz, Maria Eduarda, Caio Pimenta, Vitória Andrade, Leandra, Sara, Leilane, Camille, Júlia Marinho, João Vitor Coelho, Beatriz. Somente essas pessoas. Tá faltando bastante, tá? Tem uma pessoa aqui que colocou o nome de David. Não especificou a turma. Ok? Então, tem que prestar atenção aí na hora de colocar o e-mail. O e-mail e o nome correto. Somente essas pessoas. Falei Iago, né? Ok. Então, quem ainda não fez, tem até hoje para fazer matemática e geometria. Deixaram para a última hora. Amanhã eu vou estar finalizando a nota do teste, tá? Tem alguém que tenha feito e não apareceu, eu não falei o nome? Ou a plataforma não gerou? Ótimo. Então tá. Professor, eu fiz, mas não, você não falou meu nome. Calma aí, só um minutinho, porque não tá aparecendo aqui para mim quem é. Quem? Fala de novo. Foi Nico? Lohan. Lohan? É. Só um minutinho que eu vou confirmar aqui de novo. Ana Luísa, João Vitor, Júlia, Iago, João Gabriel, Amanda, Isabelle, Vitor, Davi, André, Maria Eduarda, Caio Pimenta, Vitória Andrade, Leandra, Sara, Leilane, Camille, Júlia, João Vitor Coelho e Beatriz. Lohan, realmente não tá o seu nome aqui, não. Você fez com qual e-mail? Você lembra o e-mail que você... Hã? Com o meu, né? Com o seu? É porque não tá aqui, porque temos um aqui escrito Rodrigo, @gmail. Aí eu pensei que poderia ser o seu. Então, Lohan, você pode responder lá novamente, enviar para mim, porque de repente houve um problema na sua conexão ou na plataforma na hora que você enviou, tá? Por isso que é bom eu falar e perguntar aqui, para a gente poder saber direitinho aí, né, se ocorreu algum erro. Lembrando que tem que fazer matemática e geometria, tá, gente? Então, Lohan, você refaz para mim, por favor, aí amanhã eu te dou um retorno se eu recebi ou não. Tá bom. Só você verificar, quando você envia para a plataforma e tá tudo ok, chega a mensagenzinha para você, entregue com sucesso e a sua nota. Você conseguiu visualizar isso quando você mandou? Apareceu que eu tirei 8. É estranho, né? Então você pode colocar lá, enviar novamente, tá bom? Tá bom. Então, gente, até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Na próxima aula, nós faremos as páginas 185 e 186 e depois mais um exercício de revisão no caderno. Beijinhos. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau, beijos. Tchau, professor. Tchau.